Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Lorena. Hoje a gente vai dar continuidade à sequência didática 14 sobre galáxia e estrelas. E hoje a gente vai discutir especificamente um pouquinho sobre as estrelas. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a primeira pergunta é: o que são as estrelas? Essa pergunta ela vem sendo feita há muito tempo, desde a antiguidade. Então, as pessoas elas olhavam para o céu e elas imaginavam, né, o que são aqueles pontos brilhantes no céu. Para a gente começar a discutir sobre isso, eu trouxe um trecho de um filme que eu acredito que vocês conheçam, que é o Rei Leão, né, onde os três personagens principais do filme, eles discutem, estão discutindo, conversando sobre o que seriam aqueles pontos brilhantes no céu. Então vamos lá assistir um pouquinho esse trecho. Bom, muito bom, Simba. Obrigado. Puxa, eu estou entalado. Eu também comi como um porco. Pumba, você é um porco. Oh, sou. Timão, Que é? já imaginou o que serão aqueles pontos brilhantes lá em cima? Ah, Pumba, eu não imagino. Eu sei. É? O que são? São vagalumes. Vagalumes que ficaram grudados naquela coisa grande azul escura. Oh, eu sempre pensei que fossem bolas de gás estourando a bilhões de quilômetros daqui. Pumba, pra você só existe gás. Simba, o que é que você acha? Eu não sei. Vamos, fala, Simba. Você é um dos Fala. nossos. Fala. Bom, Sim? já me disseram uma vez que os grandes reis do passado estão lá, olhando por nós. Sério? Quer dizer que um bando de reis mortos estão olhando pra nós? Quem falou uma coisa dessas? Que palhaço contou a piada? Bobagem. Você me mata de rir! Foi alguma coisa que eu disse? Bom, então o legal desse trecho do filme é que ele traz três concepções diferentes, né, do que seriam as estrelas. E, de fato, os povos antigos, eles faziam esse link entre estrelas e divindades, né? Mas o mais legal que eu acho é que o Pumba, né, ele é tido como personagem mais, vamos dizer assim, burro, bobo, né, do filme. E é ele que traz um conceito mais próximo da realidade, que hoje a gente sabe o que são as estrelas. Então, as estrelas, de fato, elas são bolas de gases gigantes, como dito pelo Pumba, tá? Nós sabemos que as estrelas, elas são corpos celestes que têm luz própria, ou seja, são corpos celestes luminosos, que estão num estado físico que é chamado de plasma, que seria o quarto estado físico da matéria. O plasma, ele na realidade ele é um gás extremamente aquecido e de tão aquecido, os seus átomos eles se ionizaram, formaram íons, porque os elétrons da eletrosfera eles se desprendem dos átomos e aí atinge esse estado de plasma. Então, as estrelas elas são muito, muito quentes e a temperatura das estrelas está muito ligada à característica delas serem como se fossem, né, usinas nucleares. Porque o que está ocorrendo dentro de uma estrela, basicamente, são reações nucleares. E nós estudamos que as reações nucleares, elas são reações que produzem uma grande quantidade de energia. E essa energia produzida, ela é liberada na forma de calor e luz. Então, é uma radiação produzida e essa energia ela é transportada na forma de radiação eletromagnética, no caso, calor e luz, ok? O que é interessante é que as estrelas, como dito pelo Pumba, elas são bolas de gases gigantes e os principais gases formadores das estrelas são o hidrogênio e o hélio. Na realidade, esses átomos, né, o hidrogênio e hélio, eles são os átomos mais abundantes no universo, justamente porque eles são os principais componentes das estrelas. Existem estrelas maiores,
muito massivas que podem possuir também outros elementos químicos. Então, ela vai subindo na tabela periódica, né? Se a gente for lembrar, o hidrogênio ele é o elemento químico mais simples da tabela periódica, que possui apenas um próton. E o hélio é o segundo elemento químico mais simples da tabela periódica, com 2 prótons. Dependendo de quão grande for a estrela, né, de quão massiva ela for, e a temperatura interna no seu núcleo pode atingir graus tão elevados que é possível haver fusão de elementos químicos para a formação de outros ainda mais complexos. Então, a gente pode ter a formação de carbono, né, a formação de neônio, até o ferro, até o elemento químico ferro, ok? E é legal, galera, a gente pensar que nós somos formados de átomos, principalmente átomos de carbono. E existe uma frase muito famosa que diz que nós somos poeira estelar, poeira cósmica. E, de fato, o carbono e outros elementos que formam as nossas biomoléculas, eles foram formados em estrelas, ok? Então, as estrelas, elas são, sim, usinas nucleares. E o que está acontecendo dentro das estrelas? Dentro das estrelas está ocorrendo o processo de fusão nuclear. Nós vimos no trimestre passado que a fusão nuclear é uma reação nuclear onde há a fusão de 2 átomos, de 2 elementos químicos mais simples para a formação de um outro elemento químico mais complexo. Nas estrelas, os principais elementos químicos que se fundem inicialmente são, primeiro ocorre a fusão do hidrogênio com hidrogênio para a formação do hélio. Essa é a principal reação nuclear que está ocorrendo no interior das estrelas. E a fusão de átomos de hidrogênio para formar um átomo de hélio libera uma quantidade colossal de energia. Nós vimos que as reações nucleares, elas produzem uma quantidade de energia muito maior do que as reações químicas que ocorrem na eletrosfera dos átomos, né? Então, essa quantidade de energia, ela é liberada na forma de radiação, especificamente na forma de luz, por isso que as estrelas elas têm luz própria, né? Elas têm um brilho, e na forma de calor, por isso que o calor, por exemplo, que a gente que mantém o nosso planeta com condições possíveis de haver vida como a gente conhece, ele é um calor vindo da nossa estrela, que é o Sol, beleza? Bom, essa fusão, né, essa fusão nuclear, ela pode progredir. Então, a gente vai ver mais para frente, né, na próxima aula, que para estrelas muito massivas, chega um momento que quando acaba o hidrogênio, né, então o hidrogênio ele se funde, ele é como se fosse o combustível da estrela. E eles vão se fundindo, formando o hélio, liberando energia. Vai chegar um momento que o hidrogênio vai acabar. A quantidade de hidrogênio ela é limitada. E aí, se a temperatura for muito elevada no interior da estrela, é possível que haja agora a fusão do hélio. Para que o hélio se funda com outro átomo de hélio, é necessário mais calor do que é necessário para iniciar uma reação de fusão nuclear entre o hidrogênio com o hidrogênio. Então, a reação de fusão nuclear, para ela ser iniciada, ela necessita de calor. Então, se há uma quantidade muito elevada de calor, isso dispara a fusão de 2 átomos de hidrogênio. E aí, posteriormente, se a quantidade de calor, quando acabar o hidrogênio, ela for suficiente para permitir a fusão de hélio com hélio, o hélio vai se fundir formando elementos químicos com número atômicos maiores, ok? Até chegar no ferro. O ferro é o elemento químico de número atômico maior que é possível de ser formado no interior de uma estrela, porque a necessidade de calor para a fusão do ferro é tão grande que a estrela ela não alcança essa quantidade de energia, beleza? Essa quantidade de calor, tá? Mas não são todas as estrelas, como a gente vai ver, que vão conseguir fundir elementos maiores. Isso vai depender da massa da estrela. O caminho que a estrela vai passar ao longo da sua vida, do seu ciclo, depende muito da massa da estrela, beleza?
Pessoal, então eu trouxe aqui para vocês uma animaçãozinha para mostrar o processo de fusão nuclear que ocorre no interior das estrelas. Então, as estrelas, elas são, de fato, usinas nucleares, e o principal elemento químico presente no interior das estrelas, no núcleo das estrelas, é o hidrogênio. No núcleo das estrelas, como a temperatura é muito elevada, isso permite com que haja fusão de átomos de hidrogênio formando átomos de hélio. E esse processo libera uma quantidade de energia muito grande que ativa a fusão de outros átomos de hidrogênio e assim produzindo mais átomos de hélio. É uma reação em cadeia, ok? Uma outra coisa importante, pessoal, é que as estrelas são astros muito massivos. Então, se a gente for comparar, por exemplo, a nossa estrela do nosso sistema solar, que é o Sol, com todos os astros presentes no sistema solar, o Sol ele corresponde a 99,9% de toda a massa de todos os astros do nosso sistema solar. Então, eles têm uma massa muito, muito grande. E isso é muito importante, justamente porque essa massa, ela permite com que esse astro ele tenha uma força gravitacional muito grande. A gravidade, ela é maior quanto maior for a massa de um determinado corpo, né? Então, corpos com massa elevada, e lembrando que massa nada mais é do que quantidade de matéria, então, quanto maior a massa de um corpo, maior a força gravitacional desse corpo. E isso é muito importante, a gente vai ver, para manter a estrela intacta. Porque a gente pode pensar, se a estrela ela é uma usina nuclear, onde fusões nucleares estão ocorrendo o tempo todo no seu interior, produzindo uma grande quantidade de energia, por que as estrelas não explodem simplesmente? Né? Isso está muito relacionado à massa da estrela. Mas embora o Sol, comparando com a Terra, né? Ele tem uma massa muito, muito maior do que a Terra, olha só, proporcionalmente, o Sol ele não é uma estrela grande. Quando a gente compara o Sol com outras estrelas, o Sol ele tem ele é dito como uma estrela não muito massiva, tá? Então, olha só, vamos comparar aqui. Olha, o nosso Sol seria esse pontinho. E se a gente for comparar o tamanho do nosso Sol com outras estrelas que nós conhecemos, como, por exemplo, esse segundo pontinho aqui é a estrela Sirius, que é uma estrela localizada numa constelação que é chamada de Cão Menor, e ela é a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, tá? Então, ela já é consideravelmente maior do que o Sol. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a Betelgeuse e a Rigel, que são duas estrelas presentes na constelação de Órion. A gente comentou na aula passada sobre a constelação de Órion, né? Então, a Betelgeuse é a estrela alfa da constelação de Órion. Olha o tamanho da Betelgeuse. E a Rigel é a estrela beta da constelação de Órion. Lembrando que essa nomenclatura alfa, beta, ela é dada de acordo com o brilho das estrelas. A Antares, que é a estrela alfa da constelação de Escorpião. Olha o tamanho dela comparado ao Sol. Então, o nosso Sol ele não é uma estrela muito massiva quando a gente compara com outras estrelas que a gente conhece. E o interessante é que o ciclo de vida das estrelas depende muito da massa que ela possui. Como uma estrela vai, entre aspas, morrer, isso vai ser determinado pela sua massa. E isso a gente vai conversar um pouquinho mais na próxima aula. Tá? Bom, mas então por que as estrelas não explodem se elas têm uma força nuclear muito grande impulsionando para fora? Imagina, estão ocorrendo reações nucleares com uma liberação de energia muito grande, então a tendência é que houvesse uma grande explosão. Isso não acontece justamente porque as estrelas elas têm uma massa tão elevada e essa massa faz com que a força gravitacional seja também muito elevada. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma força nuclear por conta da energia produzida, né, do processo de fusão nuclear que está ocorrendo no núcleo da estrela, a gente tem também uma força gravitacional em sentido oposto, que tende a contrair a estrela. Então, a força nuclear ela tende a expandir a estrela, enquanto a força gravitacional tende a contrair a estrela. E
essas duas forças elas se equilibram. Então, a resultante entre a força gravitacional e a força nuclear em uma estrela ela é nula. Por isso que a estrela ela não se colapsa completamente, porque se a força gravitacional for muito elevada, a tendência é que ocorra uma contração, contração, contração e um colapso da estrela. E ela também não se expande completamente, por quê? Porque a força gravitacional balanceia a força nuclear. A força nuclear tenderia a fazer com que as estrelas elas se expandissem até desaparecerem. Ok? Eu vou mostrar uma animaçãozinha sobre isso para vocês aqui. Pessoal, olha só. Existe a força da gravidade num corpo muito massivo forçando a contração desse corpo. Só que o que é interessante, pessoal, é que é justamente a força da gravidade que está contraindo esse corpo, que está forçando esse corpo a se contrair, que faz com que haja um aumento de pressão interna e, consequentemente, um aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura permite com que haja a fusão entre os átomos de hidrogênio presentes no núcleo da estrela e a fusão desses átomos gera uma quantidade de energia colossal, tá? Aí essa quantidade de energia liberada, ela vai contrabalancear a força gravitacional. Mas olha só, se só existisse a força da gravidade de um corpo muito massivo, a estrela tenderia a se comprimir, se compactar até entrar em colapso, porque só teria uma força no sentido de comprimir a estrela, tá? E caso houvesse apenas a força produzida pela fusão nuclear, a estrela se expandiria até desaparecer. O que acontece na realidade é um equilíbrio entre essas forças. É um equilíbrio entre a força gravitacional, que tenta compactar a estrela, e a força nuclear, que tende a expandir a estrela. Então, esse equilíbrio faz com que a estrela ela se mantenha íntegra, ok? Então, a gente já sabe do que são formadas as estrelas, mas e como nascem as estrelas e como surgem as estrelas? As estrelas elas surgem em regiões que são chamadas de nebulosas. Essas nebulosas elas são imensas nuvens de poeira e gases localizadas no universo. E os principais gases presentes nas nebulosas são justamente o hidrogênio e o hélio. Acontece, pessoal, que existem regiões das nebulosas que são mais densas, que têm uma maior aglomeração de gases. E esses gases aglomerados eles tendem a se unir, a se aproximar. E essa aproximação, essa junção desses gases leva a um aumento da força gravitacional, porque agora você está tendo uma maior massa localizada em um determinado ponto. E quanto maior é a força gravitacional, maior é a atração de outros gases, formando então uma espécie de esfera mais compactada, de gases, inicialmente chamada de protoestrela. Acontece que essa compactação ela leva a um aumento de pressão interna e, consequentemente, um aumento da temperatura. Então, inicialmente, as nebulosas elas são frias, elas têm baixa temperatura. Só que, a partir do momento que há a compactação dos gases e a formação dessa protoestrela, há um aumento de pressão e, consequentemente, um aumento de temperatura interna no núcleo da protoestrela. De tal forma que, a partir do momento que há uma maior compactação, cada vez uma maior compactação, a temperatura ela vai atingir um determinado nível suficiente para impulsionar a fusão dos átomos de hidrogênio presentes no núcleo da estrela. Então, com o aumento da temperatura, começa o processo de fusão nuclear. E quando começa o processo de fusão nuclear, aí a gente diz que nasceu uma estrela, que a estrela surgiu, porque agora ela passa a liberar energia na forma de luz e calor, Então, essa fusão nuclear, como ela produz uma quantidade de energia muito grande, essa energia ela começa a ativar a fusão de outros átomos, gerando uma reação em cadeia, e é isso que mantém a estrela viva, essa reação em cadeia. Tá? Reparem que os átomos de hidrogênio eles são uma espécie de combustível para manter a estrela viva, porque é a partir da fusão entre os átomos de hidrogênio que ocorre a liberação de energia na forma de luz e calor. Tá? Quando acaba o hidrogênio, quando esgota o hidrogênio, algumas estrelas a gente vai ver, dependendo da massa, elas vão ter energia suficiente, vão ter temperatura suficiente, calor suficiente
para iniciar a fusão do hélio. Só que outras não. E isso vai determinar o destino da estrela, ok? Então, uma coisa interessante é que as estrelas elas não são todas iguais. Então, a gente já viu que as estrelas elas podem variar de acordo com o tamanho. Então, a gente tem estrelas muito massivas, como é o caso da estrela Betelgeuse. A gente tem estrelas não muito massivas, com uma massa menor, como é o caso do nosso Sol. Tá? Então, elas variam em relação ao tamanho, isso é muito importante. Mas uma outra coisa também é que a cor das estrelas ela varia. E a cor das estrelas está diretamente relacionada à temperatura da estrela. Então, estrelas vermelhas, elas possuem uma temperatura mais baixa, em torno ali de 3.500 graus Celsius. E quanto mais próximo do azul, maior é a temperatura daquela estrela. Então, olha só, o nosso Sol, que é uma estrela amarela, ele tem em torno de 6.000, 7.000 graus Celsius, tá? Estrelas brancas são mais quentes que as estrelas amarelas. E as estrelas azuis, como é a Rigel, né? A gente comentou que a Rigel é a estrela beta da constelação de Órion. Essas estrelas, elas são estrelas muito, muito quentes. Então, a cor da estrela permite nos informar a temperatura daquela estrela, ok? Então, se a gente olhar para o céu, a gente vai observar também que algumas estrelas elas são mais brilhantes e outras estrelas são menos brilhantes. O brilho da estrela, ele não tem uma relação direta com a distância da estrela em relação à Terra. Existe uma influência? Claro que existe, né? Então, se a gente pegar duas estrelas que têm uma mesma temperatura, aquela que estiver mais próxima da Terra, ela vai ter um brilho maior. Mas a temperatura da estrela ela também influencia muito no brilho, ok? Então, por exemplo, para a gente aqui, né, a estrela mais brilhante do nosso céu noturno é a estrela Sirius, que está localizada na constelação de Cão Maior. E a distância dela em relação à Terra é de 8,6 anos-luz. O que isso significa? Pessoal, primeira coisa, anos-luz é uma medida de distância. Ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Tá? Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que tem, que é de 300.000 quilômetros por segundo. Então, quanto mais distante a estrela estiver da Terra, mais tempo vai demorar para a luz daquela estrela atingir a Terra. Então, por exemplo, a luz da estrela Sirius, ela vai demorar 8,6 anos para atingir a Terra. Ok? Olha só. A luz da Alfa Centauro, que é a estrela alfa da constelação de Centauro, ela vai demorar cerca de 4,4 anos para atingir a Terra. Por quê? Porque a distância dela em relação à Terra é de 4,4 anos-luz. Tá? E aí, olha só o que eu quero que vocês reparem, que a estrela mais brilhante do nosso céu é a Sirius, que está a 8,6 anos-luz de distância da Terra. Mas, por exemplo, a Alfa Centauri, que é a estrela alfa da constelação de Centauro, ela está mais próxima da Terra. Ela está a 4,4 anos-luz de distância. E nem por isso ela é mais brilhante. Então, não necessariamente a distância está diretamente relacionada ao brilho da estrela. O brilho da estrela também depende da temperatura daquela estrela. E nós vimos que as estrelas mais quentes, elas tendem para o branco azulado. Ok? Bom, então como eu disse, o ano-luz é uma medida de distância, não de tempo. O ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. E essa distância equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Então, a luz percorre no vácuo em um ano, 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Ok? Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa lista de estrelas mais brilhantes. A gente já sabe que o brilho da estrela depende
da proximidade, mas depende principalmente da temperatura daquela estrela também. E só uma curiosidade, a gente tem a impressão de que as estrelas elas piscam daqui da Terra, mas elas não piscam, tá, pessoal? O que acontece é que a luz, quando atravessa a atmosfera terrestre, ela pode sofrer turbulências, né? E aí ela pode sofrer alguns desvios, por isso que a gente tem aquela impressão às vezes de que a estrela está piscando, ok? Bom, mas então vamos ver para nós aqui da Terra, quais são as estrelas mais brilhantes, né? Então, óbvio que a estrela mais brilhante é a nossa estrela do nosso sistema solar, que é o Sol, e ela não faz parte de nenhuma constelação, tá? A magnitude de uma estrela, ela é inversa ao brilho. Então, quanto menor a magnitude, maior o brilho, tá? Então, ela não está presente em nenhuma constelação específica, né? A gente está girando em torno do Sol, é a nossa estrela do nosso sistema. A estrela, fora o Sol, a mais brilhante, que a gente consegue observar, né, no nosso céu noturno, porque o Sol a gente vai observar durante o dia. Então, no céu noturno, a estrela mais brilhante é a Sírius, da constelação Cão Maior, que é a estrela alfa dessa constelação. E o que eu quero que vocês reparem é que a gente tinha comentado que as estrelas alfa, elas são as estrelas mais brilhantes da sua constelação, né? Então, a alfa de Cão Maior é a Sírius, a alfa de Centauro, né? A alfa de Lira, ok, tudo alfa, tudo alfa. Mas existem algumas estrelas aqui beta que também são muito brilhantes. E a estrela beta, ela é a segunda estrela mais brilhante de uma constelação. E olha que interessante, a Rigel, ela é a estrela beta da constelação de Órion. Teoricamente, ela deveria ser a segunda estrela mais brilhante da constelação de Órion. Entretanto, a Betelgeuse, que é a estrela alfa dessa constelação, para nós, ela é menos brilhante. Então, tem alguma coisa errada, né? O que tem de errado? O que tem de errado nisso, pessoal, é a premissa. A premissa, por quê? Porque as pessoas que, na antiguidade, nomearam as estrelas de acordo com o seu brilho, usando as letras do alfabeto grego, né? Então, primeiro alfa, depois beta, elas acreditavam que o céu era imutável. E hoje nós sabemos que o céu é mutável, ele muda. E as estrelas, elas também mudam. As estrelas, elas possuem um ciclo de vida. Então, o que está acontecendo com a Betelgeuse? Quando ela foi nomeada, né, como sendo a estrela mais brilhante da constelação de Órion, de fato ela era, mas ela está perdendo o seu brilho. A estrela Betelgeuse está perdendo o seu brilho. Então, se a gente pegar aqui esse gráfico que mostra a variação do brilho da Betelgeuse ao longo do tempo, tá? Ela tem uma variação normal aqui, tipo ela como se tivesse uma pulsação de brilho, e essa variação de brilho ocorre em algumas estrelas, porque algumas regiões são mais explosivas, tá? Existem vários fatores que podem levar a essa pequena variação de brilho. Mas, atualmente, olha só o que está acontecendo com os pontinhos verdes. O brilho dela, nos últimos anos, está caindo muito, muito. De fato, a estrela Betelgeuse, ela está deixando de brilhar. Ela está brilhando menos hoje do que ela brilhava na antiguidade. E por que isso está acontecendo? Porque a Betelgeuse, ela está chegando ao fim da vida dela. A Betelgeuse, ela vai explodir, ou ela já explodiu, não sei te falar. Por quê? Por que ela já explodiu? Às vezes ela explodiu, mas como a luz dela... A Betelgeuse, pessoal, ela está a 640 e alguma coisa, tá? Aproximadamente 640 anos-luz de distância. Significa dizer que a luz da Betelgeuse demora 640 anos para chegar até a gente. Quando a gente observa o céu, a gente está observando o passado, porque a luz das estrelas que nós estamos vendo, elas chegam aos nossos olhos muito tempo depois do que elas foram de fato, saíram, né? De fato lá da estrela.
tá? Porque elas têm que percorrer longas distâncias. Então, no caso da Betelgeuse, que está a 640 anos-luz de distância, significa dizer que a luz da estrela Betelgeuse demora 640 anos para chegar aos nossos olhos. Então, a gente, assim, ela às vezes até já explodiu, só que a gente continua enxergando a luz dela. Entenderam? Por quê? Porque a luz dela ainda está a caminho dos nossos olhos, tá? Mas o que é interessante? Interessante é que essa diminuição de brilho da Betelgeuse significa que ela está morrendo, que ela está no final do seu tempo. E como ela é uma estrela muito, muito massiva, lembra que a gente comentou mais para o início da aula que ela é uma estrela muito massiva? Estrelas muito massivas, quando chegam ao final da sua vida, elas explodem e elas formam o que a gente chama de supernova. Então, a Betelgeuse, quando ela explodir, né? E quando nós pudermos visualizar essa explosão, vai ser lindo, vai ser um espetáculo maravilhoso no nosso céu. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Como é que ocorre esse ciclo de vida das estrelas? Como é que as estrelas morrem? E a morte de uma estrela, eu já quero adiantar para vocês, depende da massa da estrela. Estrelas muito massivas, como a Betelgeuse, elas tendem a morrer antes. Elas têm uma vida mais curta, porque a temperatura delas é tão elevada, porque imagina, a força gravitacional dela é tão elevada que gera uma pressão muito grande no seu núcleo, aumentando muito a temperatura interna. E essa temperatura muito, muito, muito alta faz com que o hidrogênio que forma a estrela, ele seja consumido mais rapidamente, ele seja queimado mais rapidamente. Então, o hidrogênio ele vai se fundindo muito rápido, formando outros elementos que também vão se fundir rapidamente porque a temperatura é muito, muito elevada, porque a pressão interna é muito grande. Então, estrelas muito massivas como a Betelgeuse, elas tendem, de fato, a ter uma vida mais curta. E quando elas morrem, é comum que ocorram explosões, diferente de estrelas menos massivas como o nosso Sol. Ainda bem que o nosso Sol não é tão massivo e ele ainda vai durar pelo menos aí, muitos e muitos anos, porque ele está na metade da vida dele. Tá? Então a gente estima que o Sol ele vai durar ainda 5 bilhões de anos. Então está muito, muito longe do final da vida do Sol e ainda bem que o nosso Sol ele não é tão massivo. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Até a próxima aula. Beijinho para vocês. Tchau, tchau.